Acrocanthosaurus foi um predador bípede. Como o nome sugere, ele é bem conhecido pelas grandes espinhas em muitas de suas vértebras, que provavelmente apoiaram os músculos do animal ao longo do pescoço, costas e quadris. O Acrocanthosaurus foi um dos maiores terópodes, podendo chegar a 3,5 metros de altura, aproximando-se dos 11,5 metros de comprimento, 38 pés, e pesando até cerca de 6,2 toneladas. Duas grandes pegadas feitas por terópodes encontradas no Texas podem ser de Acrocanthosaurus, embora não tenha sido encontrada a ligação direta com restos ósseos. Recentes descobertas anunciaram muitos detalhes de sua anatomia, permitindo estudos focalizados em sua estrutura cerebral e nas funções de seus membros anteriores. Acrocanthosaurus foi o maior terópode de seu ecossistema e provavelmente um superpredador, que provavelmente caçava grandes saurópodes, ornitópodes e anquilossauros. Descoberta. O nome Acrocanthosaurus vem do grego. Existe uma espécie, a qual foi nomeada em referência à Toca County, em Oklahoma, onde os espécimes foram originalmente encontrados. O nome foi cunhado em 1950 pelos paleontologistas estadunidenses J. Willis Stovall e Van Langston. J.R. Langston propôs o nome Acracanthus atocaensis para o gênero e espécie em sua não publicada tese de mestrado de 1947, porém foi trocado para Acrocanthosaurus para sua publicação formal. O holótipo e o parátipo, descobertos no início da década de 1940 e descritos ao mesmo tempo em 1950, consistem em dois esqueletos parciais e um fragmento de um material craniano encontrados na formação Antlers, em Oklahoma. Dois espécimes muito mais completos foram descritos em 1990. O primeiro é um esqueleto parcial, faltando a maior parte do crânio, recuperado na formação Twin Mountains do Texas, e atualmente faz parte da coleção do Fort Worth Museum of Science and History. Um esqueleto ainda mais completo foi recuperado da formação Antlers, em Oklahoma, por Cepis Hall e Sid Love, preparado pelo Black Hills Institute em Dakota do Sul, e agora está guardado no North Carolina Museum of Natural Sciences, em Raleigh. Esse espécime é o maior e contém os únicos crânios e membros anteriores completos. Os elementos esqueléticos são de tamanho próximo a ossos comparáveis, indicando animais de tamanhos próximos, enquanto o holótipo são significativamente menores. A presença do Acrocanthosaurus na formação Cloverleaf foi apontada em 2012 com a descrição de outro esqueleto parcial, um 20.796. Este espécime, que consiste em partes de duas vértebras, ossos púbicos parciais, um fêmur, uma fíbula parcial e fragmentos, representa um juvenil. Esses fragmentos foram encontrados em um sítio arqueológico no Bighorn Basin, na região norte-central de Wyoming, e foi achado ao lado de uma escápula pertencente a um sauroposeidon. Outro sortimento de fragmentos de terópode encontrados na formação podem pertencer ao Acrocanthosaurus, que talvez seja o único grande terópode na formação Cloverleaf. Outros indícios de Acrocanthosaurus foram encontrados fora dos estados de Oklahoma, Wyoming e Texas. Um dente no sudeste do Arizona é referido ao gênero, e marcas de dente coincidindo com aqueles do Acrocanthosaurus foram encontradas em ossos de saurópodes da mesma área. Diversos dentes encontrados na formação Arundel, em Maryland, foram descritos como quase idênticos àqueles do Acrocanthosaurus e podem indicar um representante do gênero. Mais ao leste, muitos outros dentes e ossos de várias formações geológicas ao longo do oeste dos Estados Unidos também foram referidos ao Acrocanthosaurus. Contudo, a maioria foi erroneamente identificada. Todavia, há falta de concordância na avaliação dos fósseis da formação Cloverleaf. Crescimento e longevidade. Pelas características dos ossos do holótipo, é estimado que o Acrocanthosaurus necessitava de ao menos 12 anos para se desenvolver completamente. Esse número pode ser muito maior porque no processo de remodulação óssea e do crescimento da cavidade medular algumas linhas de arris foram perdidas. Contando com estas linhas, o Acrocanthosaurus precisaria de 18 a 24 anos para estar na idade madura. Função dos membros anteriores. Como os da maioria dos outros terópodes não alados, os membros anteriores do Acrocanthosaurus não faziam contato com o solo e não eram utilizados para locomoção. Em vez disso, eles tinham função predatória.
A descoberta de um desses completo permitiu a primeira análise da função e do alcance do movimento do membro anterior do Acrocanthosaurus. O estudo examinou as superfícies dos ossos que teriam servido de área de articulação com outros para determinar o quanto essas juntas poderiam se mover sem que se deslocassem. Em várias juntas, os ossos não se encaixam exatamente, o que indica a presença de uma quantidade considerável de cartilagem entre elas, como é visto em arcosauromorfos modernos. Entre outras coisas, o estudo sugere que, numa posição de descanso, esses membros ficariam pendurados nos ombros com os húmeros inclinados levemente para trás, os cotovelos dobrados e as garras apontando para dentro. O ombro do Acrocanthosaurus tinha um ângulo de movimentação limitado comparado ao dos humanos. O braço não conseguia fazer um círculo completo, contudo podia retrair, ir para trás, a até 109º em relação à vertical. Assim, o húmero poderia estar numa angulação que o deixasse levemente para cima. A protração, movimento para frente, era limitada a chegar até 24º em relação à vertical. O membro era impossibilitado de ficar na vertical pelo processo de adução, mas podia chegar até 9 acima da horizontal pela abdução. O movimento do cotovelo também era limitado se comparado ao humano, com um ângulo total de movimento de apenas 57. O braço não podia se estender totalmente, nem podia se flexionar muito longe, com o húmero impossibilitado de formar um ângulo reto com o antebraço. O rádio e a una eram presos um ao outro, logo, ele não poderia fazer movimentos de pronação ou de supinação, como em antebraços humanos. Nenhum dos ossos do carpo se encaixava precisamente, o que sugere uma grande quantidade de cartilagem no pulso, o que poderia tê-lo deixado rígido. Todos os seus dedos eram hiperestendidos, inclinados para trás, até quase tocar o pulso. Quando dobrados, o dedo do meio se juntaria ao primeiro, enquanto o terceiro viraria para dentro. O primeiro dedo da mão tinha a garra mais longa, e estava permanentemente dobrado para que ela estivesse curvada em direção ao lado de baixo da mão, palma. De forma parecida, a garra do meio possivelmente também ficava dobrada de forma permanente, enquanto a terceira, que era a menor delas, poderia se estender e contrair. Depois de determinar os ângulos de movimento das juntas dos membros anteriores, o estudo começou a criar hipóteses sobre o comportamento predatório do Acrocanthosaurus. Os membros não podiam se inclinar muito longe, incapazes até de arranhar o pescoço do próprio animal. Então, era improvável que eles fossem utilizados para a captura da presa, o que o Acrocanthosaurus provavelmente fazia com a boca enquanto caçava. Por outro lado, os mesmos conseguiam puxar em direção ao corpo do animal como uma grande força. Uma vez que a presa estivesse capturada em sua boca, os membros poderiam se retrair, segurando-a fortemente junto ao corpo do terópode, prevenindo o escape. Na tentativa de se afastar, ela seria cada vez mais profundamente empalada pelas duas primeiras garras. A extrema hiperextensão dos dedos pode ter sido uma adaptação que permitia ao Acrocanthosaurus segurar suas presas sem a possibilidade de deslocamento. Uma vez que a caça estivesse presa contra seu corpo, o Acrocanthosaurus poderia estraçalhá-la com sua mandíbula. Outra possibilidade seria que o Acrocanthosaurus segurasse a presa em sua boca enquanto retraía repetidamente seus membros, arrancando grandes pedaços com suas garras. Outras teorias, menos prováveis, sugerem que o ângulo de movimento dos membros permitia agarrar ao lado de um saurópode de menor estatura e escalá-lo, para ficar por cima dele. Contudo, apesar de o comportamento de escalada ser observado em outros terópodes, como o Archaeopteryx, é improvável que o Acrocanthosaurus o apresentasse, por ter pernas mais robustas comparado a outros terópodes de estrutura similar. Estrutura cerebral e do ouvido interno. Em 2005, cientistas reconstruíram um molde interno da cavidade craniana do Acrocanthosaurus usando a tomografia computadorizada, TAC, para analisar o espaço dentro do crânio do holótipo, Homo 10.146. Em vida, a maior parte do espaço estaria preenchida com as meninges e com o fluido cerebrospinal, juntamente com o próprio cérebro. Contudo, as características gerais do cérebro e dos nervos cranianos puderam ser determinadas a partir do molde e comparando com os de outros moldes de terópodes.
Apesar das semelhanças com outros terópodes, o cérebro do Acrocanthosaurus era mais parecido com o dos alossáuridos. Todavia, essa similaridade era ainda maior com os cérebros do Carcharodontosaurus e do Giganotosaurus do que com os do Allosaurus e do Sinraptor, reforçando a hipótese de que o Acrocanthosaurus era um Carcharodontosaurido. O cérebro era levemente sigmoide, em formato de S, sem grande expansão dos hemisférios cerebrais, mais parecido com um crocodilo do que como uma ave. Isto é condizente com o caráter conservador dos cérebros de terópodes não celurossauros. O Acrocanthosaurus tinha bulbos olfatórios grandes e bulbosos, indicando um bom faro. Reconstruindo os canais semicirculares do ouvido, os quais controlam o equilíbrio, mostrou-se que a cabeça era mantida no ângulo de 25º abaixo da horizontal. Isso foi determinado posicionando o molde para que o canal semicircular lateral estivesse paralelo ao chão, que é a posição usual quando o animal está em estado de alerta. Possíveis pegadas. A formação Glen Rose, na região central do Texas, preserva diversas pegadas de dinossauros, inclusive pegadas de terópodes grandes e com 3 dedos. Os vestígios fósseis mais famosos foram encontrados ao longo do rio Paluche, no Dinosaur Valley State Park, uma seção que está agora em exibição no Museu Americano de História Natural, em Nova York, apesar de diversos outros sítios pelo estado terem sido descritos em periódicos. É impossível determinar que animal deixou esses rastros, já que nenhum osso fossilizado foi associado a eles. Entretanto, cientistas têm considerado serem possíveis pegadas feitas por um Acrocanthosaurus. Um estudo feito em 2001 comparou as pegadas encontradas em Glen Rose àquelas de diversos grandes terópodes, mas não conseguiram atribuí-las a nenhum gênero específico. Porém, o estudo concluiu que os rastros estavam dentro do tamanho e formato esperados para os deixados por um Acrocanthosaurus. Pela proximidade entre a formação Glen Rose, a formação Antlers e a formação Twin Mountains, tanto em localização geográfica quanto em idade geológica, além do fato de um único terópode de grande porte conhecido a habitar essas formações ser o Acrocanthosaurus, o estudo concluiu que este dinossauro carnívoro é o mais provável autor das pegadas. O famoso vestígio de Glen Rose, que está em exposição na cidade de Nova York, inclui pegadas de terópodes pertencentes a diversos indivíduos, que se moviam na mesma direção que, em média, 12 saurópodes. Algumas das marcas deixadas pelos terópodes se encontram em cima daquelas dos saurópodes, o que indica que elas foram feitas posteriormente. Isso foi colocado como evidência de que um pequeno grupo de Acrocanthosaurus estava perseguindo uma manada de saurópodes. Apesar de interessante e plausível, é difícil comprovar essa hipótese, e outras explicações existem. Por exemplo, vários terópodes solitários podem ter se movido na mesma direção, mas em momentos diferentes, depois que os saurópodes tivessem passado, criando a aparência de um grupo perseguindo sua presa. O mesmo pode ser dito sobre a suposta manada de saurópodes, que também poderia não estar se movendo como um grupo. No ponto em que há um cruzamento de caminhos, em um dos vestígios feitos pelos terópodes falta uma pegada, o que tem sido citado como uma evidência de um ataque. Contudo, outros cientistas duvidam quanto à validade dessa interpretação, já que o saurópode em questão não altera sua marcha, o que seria esperado caso houvesse um grande predador pendurado em seu corpo. Patologia. O crânio do holótipo do Acrocanthosaurus atokensis mostra um leve osteocondroma na região esquamosal. A espinha neural da 11ª vértebra estava fraturada e curada, enquanto a da 3ª vértebra da cauda tinha uma pouco usual estrutura em forma de anzol. Paleoecologia. Fósseis que definitivamente pertencem ao Acrocanthosaurus foram encontrados na formação Twin Mountains do norte texano, na formação Antlers do sul de Oklahoma e na formação Cloverleaf, no centro-norte de Wyoming. Outros fósseis que possivelmente pertenceram a ele foram achados na formação Arundel, em Maryland, e na Flórida. Essas formações geológicas não foram datadas de forma radiométrica, mas cientistas usaram a bioestratigrafia para estimar sua idade.
Baseado nas mudanças no taxon Amonoidea, os limites entre os estágios Aptiano e Albiano do Cretáceo inferior foram localizados junto à formação Glenrose, que pode conter pegadas de Acrocanthosaurus e fica logo acima da formação Twin Mountains. Isso indica que a formação Twin Mountains fica, em sua completude, no estágio Aptiano, que durou de 125 a 112 milhões de anos atrás. A formação Antlers contém fósseis de Deinonychus e Tenontosaurus, dois gêneros de dinossauros, também encontrados na formação Cloverleaf, a qual, submetida à datação radiométrica, foi identificada como pertencente aos períodos Aptiano e Albiano, sugerindo uma idade similar para Antlers. Com tudo isso, é provável que o Acrocanthosaurus tenha vivido entre 125 e 100 milhões de anos atrás. Durante esse tempo, a área preservada nas formações Twin Mountains e Antlers era uma grande várzea, que drenava de um raso mar isolado. Alguns milhões de anos depois, esse mar se expandiria para o norte, tornando-se um mar interior ocidental e dividindo a América do Norte em duas por quase todo o Cretáceo Superior. A formação Glenrose representa um ambiente costeiro, com possíveis vestígios de Acrocanthosaurus preservados em lodaçais ao longo da antiga borda costeira. Sendo Acrocanthosaurus um grande predador, é esperado que cada indivíduo ocupasse uma grande área e vivesse em ambientes diversos. Presas potenciais para ele incluem saurópodes como o Astrodon ou possivelmente até o enorme Sauroposeidon, assim como grandes ornitópodes como o Tenontosaurus. O terópode Deinonychus também espreitava a área, porém, com apenas 3 metros, 10 pés, de comprimento, provavelmente representava competição mínima ou até mesmo servia de alimento para o Acrocanthosaurus.